Então, pessoal, vamos continuar a nossa aula. Nós vimos aqui anteriormente sobre essa questão do funcionamento do trafo, do transformador. E agora, nós vamos ver algumas características construtivas desse transformador. Ou seja, aqui nós temos um transformador, pessoal, um trafo, né, ONAN. O que seria um trafo ONAN? Né? Traduzindo, essa palavra ONAN na tradução chula, na tradução direta, nós temos um óleo natural com arrefecimento natural, ou seja, o óleo, nós temos um transformador que tem o óleo natural, né, ou qualquer outro tipo de óleo isolante, e esse óleo ele vai fazer a troca de calor naturalmente, ou seja, eu não tenho uma troca de calor forçada. Como que isso ocorre? Deixa eu tentar aqui aproximar. Por exemplo, aqui nós temos aqui o nosso transformador, certo? Nosso transformador a óleo. Aqui dentro nós temos as bobinas, é um transformador trifásico, então ele tem 3 bobinas. O transformador que nós vimos anteriormente no nosso conceito era um transformador monofásico. Aqui é um transformador trifásico. Esse transformador, pessoal, ele vai estar imerso no óleo. Aqui dentro vai ter óleo isolante. Todo o volume desse transformador vai ser óleo. Então esse cara aqui está, essa bobina, esse enrolamento, esse núcleo, ele vai estar imerso no óleo isolante. E é um óleo que ele é isolante elétrico, porém ele não isola o magnetismo, já que o magnetismo é a parte importante do funcionamento do meu transformador. Tá? Aqui nós temos as nossas buchas de alta tensão, onde os barramentos de alta tensão serão conectados, e claro, é chamado de H1, H2 e H3, H de high, né, de alta, e aqui nós temos a nossa bucha de baixa tensão, né? Claro que aqui são 3 buchas de baixa tensão, mais o neutro, né? Que aí o neutro no transformador, eu faço o aterramento e eu vou ter o neutro aterrado no transformador. E aqui é chamado de X1, X2, X3 e X0, tá? Para simbolizar ali a baixa tensão. Aqui nós temos um tanque de expansão do óleo. Esse tipo de característica, pessoal, de ter um tanque de expansão é somente em transformadores que eu tenho alta potência, né? Transformadores ali de megas, né? Transformador acima ali de 3.000 kW, 4.000 kW, kVA, perdão, 3.000 kVA, 4.000 kVA. Eu tenho aqui grande volume de óleo, e por ter um grande volume, esse transformador ele está funcionando com aquecimento alto, o óleo está circulando e o óleo vai expandir. Então eu preciso ter um tanque de expansão desse óleo para que a pressão interna não ultrapasse os limites físicos e esse transformador não venha a explodir. Pessoal, um transformador a óleo, quando ele explode, ele é uma bomba, tá? Uma panela de pressão, e ele passa a pegar fogo, tudo pega fogo, é uma bomba. Eu vou até tentar colocar alguns vídeos no final aí, só para vocês sentirem um pouquinho de medo. O que mais nós temos? Os radiadores. Como a mesma função do radiador no carro, que é resfriar o motor, nós temos também um radiador no nosso transformador a óleo, que ele vai justamente trabalhar o resfriamento do meu núcleo, o resfriamento do meu cobre, porque é aqui que está acontecendo a mágica, tá? E como eu tenho um condutor percorrido por corrente elétrica, claro que ele vai gerar calor por efeito Joule. E como que isso acontece, pessoal? Aqui eu tenho um modelo de um transformador de uma rede de distribuição. É aquele transformador que está no poste, que faz a distribuição da média para baixa e para atender a casa de vocês. Nós temos aqui os radiadores, tá, pessoal? Aqui são superfícies, né? São dutos ocos, né? Não tem nada dentro dele, é oco. E aqui eu tenho um núcleo, ó. E aqui dentro de todo esse volume eu tenho um óleo. Tá? O óleo com características isolantes elétricas. O que acontece? Com o momento que está funcionando esse motor aqui, o motor começou a funcionar. O que aconteceu? O transformador funcionou, está funcionando a plena carga, nós temos condutores ali percorridos por corrente para fazer o fornecimento da potência para a minha carga, e ele vai aquecer. Ele começa a aquecer o condutor. No momento que o condutor começa a aquecer, o óleo que está aqui em volta também aquece. Tudo que aquece, pessoal,
tende a subir. Então esse óleo que aqueceu aqui, ele vai subir. Ele sobe, 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 ele vai para onde? Ele não tem para onde ir. Mas aqui eu tenho um duto, então no momento que ele sobe, ele entra naturalmente nesse duto e aqui por esse duto ele percorre. Só que esse duto aqui ele está em contato com o ar, em contato ali com o ambiente. E claro que o ambiente tem uma temperatura mais baixa que o óleo que está aqui dentro desse duto. Ou seja, o óleo que está aqui dentro desse duto, ao entrar em contato com esse radiador, passar por dentro desse radiador e entrar em contato com a superfície, o óleo perde calor, né? A superfície do ar, o ar em si, ele rouba esse calor. Então esse óleo, ele passa por aqui, perde calor, resfria e ele desce. Tudo que é frio tende a descer. Então ele desce e entra novamente no transformador. E aí aquece e sobe. E aqui eu tenho o fenômeno da convecção natural. Não tem nada forçando esse óleo a se movimentar, somente o calor, tá? O fenômeno da convecção. Quando ele aquece, ele sobe, depois se esfria e desce. A mesma coisa acontece com o ar condicionado, com todos os fluidos, que são líquidos e gases. Certo, pessoal? Então aqui é o nosso transformador. Olha aqui, nós temos aqui a nossa bucha aqui do secundário. Aqui é o nosso secundário e aqui em cima estaria a bucha do primário. Certo? Vamos continuar então aqui. Interessante, né? E também nós falamos aqui anteriormente do transformador a óleo ONAN. Nós também temos o transformador AA, que é o transformador que ele simplesmente é refrigerado ao ar, né? Ele não tem nenhuma refrigeração, ele não está imerso no óleo, é um transformador seco. O pessoal chama o transformador a seco, né? Nós temos o transformador a óleo e nós temos o transformador a seco. Qual é a característica desse transformador a seco? Ele é um transformador em que a própria troca de calor ocorre com o ar. E aí ele tem por essas características algumas recomendações que devem ser levadas a sério. Por exemplo, se ele tem a troca com o ar, eu tenho que criar um ambiente em volta. Por exemplo, eu coloquei aqui uma cabine de transformação. Eu tenho as chaves, eu tenho aqui os meus fusíveis, e aí eu entro no meu transformador. O que acontece? Nesse momento, pessoal, quando o transformador ele está dentro de uma cabine, essa cabine ela tem que ter temperaturas baixas, né? Ou temperaturas aí que não ultrapassem os 35 graus. Por quê? Porque senão essa troca de calor com o ar vai ser quase mínima e esse transformador ele passa a ter bastante fonte de calor. Com muito calor no transformador a seco, além de ter o risco de ocorrer um curto-circuito a partir do isolamento das minhas espiras não suportarem esse calor em excesso, eu também tenho perdas por efeito Joule, ou seja, o meu transformador ele passa a ter um baixo rendimento. E como que eu posso tratar isso? Tudo é fonte de calor, pessoal, ele já está gerando calor naturalmente. Porém, se eu tenho um ambiente sujo, eu começo a deixar aqui próximo, a depositar sujeiras aqui nas conexões, sujeiras aqui nas minhas chapas, né, ferromagnéticas, e essa sujeira ela vai dificultar essa troca de calor. Além de dificultar a troca de calor, a sujeira pode agregar umidade, e se eu agregar muita umidade, eu posso vir a prejudicar os isolamentos aqui no meu transformador. Outra coisa são os pontos quentes das conexões. Nós temos aqui algumas conexões, ó. Você está vendo aqui, ele está fazendo o fechamento, pessoal, em alta tensão, né? É o fechamento que ele está fazendo. Pelo que eu estou vendo aqui, é um fechamento em delta. Então ele faz o fechamento de delta na alta, e essas conexões dessas barras de alta tensão, elas devem ser reapertadas e verificadas. Não posso simplesmente fazer uma manutenção de reaperto. Eu tenho que fazer todos os procedimentos de medição, desde a questão do isolamento aqui interno das bobinas até a questão das resistências de contatos, da relação de transformação e outros procedimentos que nós vamos ver no curso de manutenção e gestão de subestação que deve sair em janeiro agora de 2019. Certo, pessoal? Então,
É um transformador mais eficiente, por quê? Porque eu não preciso estar trocando óleo. Tá? Esse transformador aqui, quase toda a manutenção, pessoal, desse transformador a óleo, eu tenho que tirar uma amostra desse óleo e fazer estudos cromatográficos e estudos das características dielétricas para avaliar a quantidade de água que tem ali, para avaliar quais são os outros componentes, os outros agentes químicos e se esse óleo ainda está atendendo as características dielétricas. Então, se ele não atender, se eu verificar em análise química, físico-química que ele não atende, eu tenho que fazer a substituição desse óleo. E transformadores como esse, eles variam desde 200 a 300 litros de óleo até 500, 600 litros de óleo. O que acontece? O litro de óleo de um transformador desse, pessoal, varia em torno de 25 a 40 reais. Vai depender do tipo do óleo e da região que você está. Então, olha só o valor agregado numa mudança de óleo aí, na substituição de óleo. É que nem substituir o óleo do motor, você tem que substituir por completo. Você não pode simplesmente ficar completando, tá bom? E o que acontece? Eu posso deixar de fazer. Se eu deixar de fazer essa substituição após identificar que esse óleo não está adequado, vai ter um grande problema. Ele pode deixar de isolar. Então, no momento que ele deixa de isolar, eu passo a ter fugas de corrente aqui e posso iniciar um curto-circuito. Ocorrer um curto-circuito interno, eu tenho uma explosão, tá? Porque aqui é uma panela de pressão, e após essa explosão eu começo a ter um princípio de incêndio que é de difícil controle. Porque se eu não conseguir desalimentar a minha tensão, eu estou fornecendo energia elétrica para uma fonte de incêndio e só vai parar quando eu interromper a minha média tensão. E o risco é gravíssimo, tá bom, pessoal? Esse transformador é mais caro, né? Geralmente é 40% mais caro que o transformador a óleo, né? O transformador a seco da mesma potência, se eu avaliar a mesma potência, a mesma impedância, ele é 40% mais caro que o transformador a óleo. Porém, na manutenção, o transformador a seco ele é muito mais barato de se manter, diferentemente do transformador a óleo. Porém, o transformador a seco ele tem limitações, né? Geralmente só tem transformador a seco até, se eu não me engano, 1.500 kVA. Ou seja, 1,5 MB. Acima de 1.500 kVA, o transformador já é a óleo, né, devido à necessidade de ter um sistema aí de trocas de calor, já que a potência circulante aí dentro do meu núcleo é alta, corrente alta e dissipação por calor também alta. Beleza, pessoal? Então, vamos finalizar nossa aula aqui. Falamos um pouquinho dos dois tipos de transformador. Características, construção, execução e um pouquinho de manutenção, tá? Bem básico aí, só para a gente entender que tipo de transformador. O ideal é que no momento que você for fazer um projeto de subestação ou instalar uma subestação, avaliar as normas e diretrizes internas aí da sua concessionária de energia e também da NBR 14039, que fala sobre a parte de média tensão até 34 kV. Tá? Então é bom sempre ter debaixo do braço as normas da NBR, no caso a NBR 14039 e também as normas da sua concessionária no que diz respeito a subestações de energia e transformação primária para secundária. Beleza? Até a próxima aula e obrigado.